Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Professor, estamos ouvindo. Beleza. E aí, gente, como é que vocês estão? Boa tarde, sabadão de sol aí, né? Acho que deu uma amenizada a chuva. Hoje a gente vai poder resolver alguns exercícios que eu já separei. Bem, eu deixei a lista de frequência já disponível aí para vocês, tá bom? Então a lista vai ficar aberta até as 2h55. Não deixem de preenchê-la, tá? Hoje, como vocês podem ver aqui no título da nossa aula, a gente vai fazer exercícios da parte de momento e colisões, né? Aquele capítulo 8 que a gente está trabalhando, que basicamente foi o que a gente discutiu ontem. A aula de ontem ela já está disponível, então quando eu subir essa aula para o YouTube, eu vou colocar o link da aula de ontem também aqui, então vai aparecer acima para vocês o link, para que vocês possam assistir depois também, caso você não tenha visto a nossa aula de teoria, certo? A nossa aula de teoria foi ontem, já está lá disponível, e hoje é a nossa aula de exercício. E quais foram os exercícios que eu escolhi? Bem, como o nosso tempo ele é relativamente curto, a gente não tem tanto tempo assim para poder discutir as coisas, eu escolhi aqui 5 exercícios, tá? Dentre esses 5, tem um que é da lista, então ele vai dar uma ideia o que a gente tem para fazer. Na verdade, 2 são da lista, tá bom? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser trazer algum esclarecimento, quiser tirar alguma dúvida, por favor, podem me perguntar que eu estou ouvindo vocês, tá? Enquanto isso, ninguém pergunta, eu vou trocando aqui a tela para ficar mais fácil para mim, tá? Ótimo. Para vocês eu vou apresentar. Beleza. Todo mundo consegue ler o enunciado bem aí? Pessoal, não estou vendo o chat, então se vocês puderem falar, vai ser melhor para mim, tá? Sim, professor, a gente dá para enxergar. Ah, tá. É porque eu não estava vendo o chat, e aí eu não sei como é que tá. Ó. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, esse enunciado ele fala basicamente o quê, né? Uma partícula de 3 kg tem uma velocidade descrita como um vetor cujas componentes são dadas 3 na direção I e menos 4 na direção J, onde a velocidade é medida em metros por segundo. No item A, ele pede para que a gente encontre as componentes x e y do momento associado a essa partícula. E no item B, ele pede para que a gente encontre o seu módulo e a sua direção. Bem, essa é uma questão, pessoal, que basicamente você só tem que usar a equação e substituir diretamente. Então, a gente tem que lembrar que o momento de uma partícula... Opa, estou com uma caneta aqui gigante. Deixa eu corrigir. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, porque eu não escrevo com esse tamanho. Pronto. Também não é com esse. Acho que é aqui. Deixa eu só ajustar aqui, pessoal. Acho que é com esse. Também não. Agora eu não estou achando o tamanho que eu uso. Vai ficar 19. Se não for esse, vai ser esse. Tá. Então vamos lá. Então, o momento de uma partícula ela é dado pela sua massa multiplicado pela velocidade. Tá? Então, de acordo com o enunciado, a massa desse objeto ele é de 3 kg, enquanto que a sua velocidade com que ele está viajando ela é um vetor que tem duas componentes, uma componente x e uma componente y. Tudo bem até aqui? Então, para que você possa encontrar o momento linear dessa partícula, basta que você substitua. Então, a massa é de 3 kg e a velocidade dele você vai colocar como sendo o vetor mesmo. Tá? Não tem erro. E agora? Você vai só fazer a multiplicação
para que você possa encontrar as componentes. Então, aqui você está encontrando 3 vezes 3 vai dar 9 na direção I, e 3 vezes menos 4 dá menos 12 na direção J. Então, vejam, eu vou até colocar na cor vermelha aqui agora, o seguinte, esse cara que aparece é a componente X do momento, e esse cara que aparece é a componente Y. Então, quando o enunciado pede para a gente achar as componentes, a gente está achando que o Px é o mvx, né? A componente x da velocidade, e ele está dando um valor de 9 kg/metros por segundo. Enquanto que a componente y é a massa vezes a velocidade y, e isso vai dar menos 12 kg/metro por segundo. Tudo bem até aqui ou alguma dúvida? Posso continuar, pessoal? Vou assumir que sim. Tá, Maurício, a gente discute a dúvida do capítulo 6 e, Elian, a gente também discute a dúvida do capítulo 7, tá bom? Com relação a essa questão aqui que eu estou fazendo, tem alguém que ficou com alguma dúvida? Não, professor. Até agora não, professor. Então, perfeito. Então, vamos lá. Então, no item B, ele já quer que a gente encontre um módulo desse vetor, né? Então, nós temos que o momento linear da partícula, ela é dada por um vetor de duas componentes, então, é um 9i menos 12j, e aí eu estou colocando a unidade aqui, tá? Quilograma, metros por segundo, lembrando que essa é a unidade de momento, e ele quer que a gente encontre o seu módulo. O módulo de um vetor, como que a gente acha? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então aqui fica 9 e aqui fica menos 12. Então basta você elevar os quadrados, os dois aqui, somá-los e depois extrair, e você vai achar o módulo dele. Ok? E depois ele pede para a gente encontrar a direção do momento. Encontrar a direção do momento é o ângulo que ele forma. Então, para você achar esse ângulo, você tem que lembrar que a tangente desse ângulo ela é dada pela componente y dividido pela componente x. Então, olhando para o vetor, você vê que a componente y é menos 12 e a componente x é 9. Simplificando por 3 aqui e aqui, você está achando menos 4 terços. E aí, o que você precisa fazer, né? Bem, você está achando que a tangente do ângulo é menos 4 terços. E aí você vai ter que usar aquela função na sua calculadora, que a gente chama de a função inversa, né? Então você vai ter que usar a função inversa da tangente, que é o arco tangente, para achar qual é esse ângulo. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Pode sim, professor. Beleza. Se você resolver essa raiz quadrada aqui, vocês vão achar que o módulo dele está dando 15 kg/metro por segundo, tá? A raiz quadrada desse número dá 15. E o ângulo cuja tangente é menos 4 terços, eu vou trazer bem para cá assim, ó. A tangente do ângulo é menos 4 terços. Então, esse ângulo, quando vocês colocarem na calculadora, vocês verão que ele é um ângulo de 307 graus. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, deixa eu fazer uma pausa desse tópico aqui e pegar a dúvida da colega de vocês, dos dois colegas de vocês. Então, eu vou por ordem de chegada no chat. A primeira é a do Maurício, que é a questão 62 do capítulo 6. Então, Maurício, fique à vontade para perguntar a sua dúvida. Vamos lá, capítulo 6, problema 62. Enquanto isso, eu vou colocar ela aqui em tela, tá?
O Maurício está escrevendo a dúvida dele. Maurício, só me confirma se é essa, tá? Pode ser pelo chat mesmo, se você não tiver com o microfone aí, não tem problema. Beleza, então vamos lá. Tá. Se você puder ser mais específico para mim, qual é a sua dúvida com relação à questão, de modo que eu possa tentar clarear ela para você. Professor, essa questão é... Não estou ouvindo. Se você puder repetir. Está ouvindo agora? Estou. Essa questão eu cheguei na metade dela. A minha limitação nela já acho que é matemática, que eu cheguei na metade dela. Certo. Eu consegui ver os parâmetros físicos tudinho, só que eu parei no meio dela, porque na hora de isolar o x, né, porque vai ficar x ao quadrado menos x gravidade vezes seno de θ. Só que eu não estou conseguindo isolar x. Tá. Não sei se é limitação matemática que não está. Não, tudo bem. Então, assim, vamos entender o problema. Eu vou construir o problema e aí você vai me dizendo se está mais ou menos com o que você tem feito. E aí a gente vê se chega no ponto em que você está com dúvida. Tá bom? Tá. Beleza. Então eu vou ler o enunciado para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então a gente tem um plano inclinado de ângulo θ. E esse ângulo inclinado, esse plano inclinado, ele tem uma mola de constante elástica K presa firmemente na parte inferior, de maneira que a mola fica paralela à superfície. Um bloco de massa M é colocado no plano a uma distância d da mola. Dessa posição, o bloco é projetado para baixo, na direção da mola, com velocidade escalar v, como mostrado na figura. A pergunta que vem é: por qual distância a mola é comprimida quando o bloco momentaneamente entrar em repouso? Tudo bem? Então, para que todo mundo entenda, todos... Opa, deixa eu ajustar aqui que não está do tamanho da minha tela. Estava ficando ruim. Beleza. Todo mundo consegue entender? Todo mundo entendeu aí o enunciado do problema ou ficou com alguma dúvida? Posso começar a resolver? Acho que pode começar, professor. Então tá. Então, para resolver essa questão, eu vou pegar só a figura dela, que eu não preciso mais do enunciado. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, o que ele está dizendo, né? Só para ficar claro para vocês, ele está dizendo que esse bloco, ele vai sair de onde ele se encontra, então eu vou chamar aqui de ponto A, tá? Então, nesse ponto A, nós temos algumas informações, tá? Melhor, deixa eu abrir uma outra aqui e apagar. Pronto. Então, a gente tem aqui o ponto A. Então, em A, o que a gente tem? Veja que nesse ponto A, ó, vamos tomar como referência o nível 0 exatamente no chão, nesse ponto mais baixo do plano. Então, aqui seria o y igual a 0, tá? Então, a gente tem essa altura aqui em que ele se encontra. Então, veja que com relação a esse ponto, ó, o nosso bloco, com relação ao nosso nível, ele está a uma certa altura. Se ele tem altura, então no ponto A, ele tem uma energia potencial gravitacional, que é dada por mgh. Ok? Ele diz que ele vai sair com uma certa velocidade, então ele vai ter uma energia cinética, que é dada de meio de mv². Tudo bem, pessoal?
Sim, professor. Professor, esse meio foi por causa da fórmula, né? É, porque é uma energia cinética, Tá. tá? Tudo bem? Tudo sim. Tranquilo. Então tá bom. Então veja que nesse ponto aqui é o que nós temos. Não temos mais nada a não ser isso. O que acontece? Acontece que depois que ele andar, quando ele tocar nessa mola, essa mola vai ser comprimida e esse nosso bloquinho, ele vai estar, eu vou tentar desenhar, mas essa mola ela vai estar comprimida até uma certa distância, então ela vai ter andado uma distância x. Tudo bem? E o nosso bloquinho vai estar desenhado aqui. Certo? O bloquinho vai pressionar a mola por uma certa distância x. E ele quer que a gente encontre qual é esse x que ele andou. Tudo bem, pessoal? Tudo. Então Sim, eu vou professor. assumir que esse x, esse ponto onde ele encostou, é exatamente nessa altura que a gente está assumindo, no y igual a 0. Então eu vou chamar aqui de B. Tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, em B, o que a gente tem? Em B, a gente vai ter energia potencial elástica, que é meio de kxf ao quadrado, que é justamente esse x. Eu vou chamar de x só. Opa. Não quero pegar esse simétrico. Que é justamente essa distância x que ele andou. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Sim, professor. Tudo. Então tá. Então agora a gente vai começar a determinar as coisas. Ele não tem energia cinética nesse ponto mais baixo, porque ele fala que ele quer saber a distância que essa mola foi comprimida quando o bloquinho está momentaneamente em repouso. Então aqui no ponto B, a velocidade dele é 0. E a energia potencial, né, ele está no ponto mais baixo. Então o y aqui é 0. Estou pegando esse ponto bem aqui. Ó. Deixa eu pegar com a vermelha, que fica mais fácil vocês visualizarem. Tá vendo? Eu estou desenhando, eu estou assumindo que a mola está exatamente foi comprimida até o ponto em que está na base do plano inclinado. Tá bom? Então não tem altura, não tem energia potencial. Então agora é um problema que a gente vai usar a conservação de energia. Então a gente vai olhar para o antes e isso tem que ser igual ao depois. Tudo bem? Quem era o antes? Bem, a energia mecânica total antes do nosso sistema era a energia cinética dele mais a energia potencial que ele tinha. E o depois? Bem, o depois é a única energia potencial que ele tem, que é a elástica. Então, eu vou chamar aqui de elástica. E aqui ele tem energia potencial gravitacional. Deu para entender a configuração do nosso sistema antes e a configuração do nosso sistema depois, pessoal? Deu sim, professor. Tá. Quem é a nossa energia cinética? É meio de mv². Quem é a nossa energia potencial gravitacional? mgh. Quem é a nossa energia potencial elástica? É meio de kx². Tudo bem? Até esse ponto, o nosso problema estaria resolvido se nós conhecêssemos essa altura. Porém, o problema não fala para a gente, em momento algum, quanto vale essa altura h. Então, aqui a gente não tem ainda como isolar o x, porque eu não posso simplesmente passar tudo isso aqui para o outro lado e dizer, o x é a raiz quadrada disso. Porque eu não conheço o valor dessa altura h. Se eu conhecesse, eu poderia fazer isso sem problema. Porém, eu tenho informações no problema suficiente para escrever essa altura h em termos dos parâmetros que eu conheço. Deu para entender o que eu estou falando?
Sim. Beleza. Então, para isso, eu vou ter que desenhar um triângulo. Então, eu vou desenhar um triângulo. Aqui, novamente. E aí vocês vão entender o que é que eu quero fazer. Desse triângulo que eu vou desenhar, a única coisa que eu sei dele, ó, eu conheço com certeza esse ângulo dele, porque é uma informação do problema. Essa altura H é justamente esse pedaço. Agora, quanto que vai valer a hipotenusa? Bem, a hipotenusa vai valer exatamente a distância D mais X. Por quê? Porque D é o quanto ele andou, eu estou desprezando esse tamanho eu estou pegando esse ponto aqui, né? Então eu estou pegando esse triângulo aqui, que é onde ele partiu até onde ele foi. Então a distância é D mais X. E agora eu posso escrever, olha, que o seno desse ângulo θ é H sobre D mais X. Lembre, a distância D é conhecida no problema, o X é o que a gente está procurando e o θ é conhecido do problema porque ele fala que é o ângulo do plano inclinado. Tudo bem? Então, dessa relação, a gente tira que o H ele pode ser escrito como sendo D mais X que multiplica o seno de θ. Até aqui, tudo bem, pessoal? Ok. Então, perfeito. Professor, só pode só repetir Qual parte? essa parte aí do triângulo, porque eu me perdi um pouquinho. Então, eu vou fazer melhor. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar uma cor preta e vou desenhar exatamente no triângulo a parte que eu estou pegando do nosso triângulo para ficar que todos consigam visualizar onde eu estou usando. Eu estou pegando esse triângulo aqui, ok? Esse triângulo tem a altura Tá, ok. H e a distância dele é o D mais X. Certo? E aí o que eu fiz foi, como a inclinação é θ, eu peguei a informação que o seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem? E aí eu isolei o H, que é quem eu estou procurando. E aí eu vi que o H é D mais X, que é a nossa hipotenusa, vezes o seno do ângulo. Tudo bem? Ah, tá. Entendi, professor. Obrigada. Agora eu vou pegar essa informação e vou colocar ela aqui dentro. Então, pessoal, o que a gente vai encontrar depois disso, né? Então, deixa eu lembrar aqui, D mais X vezes seno de θ. Então, beleza. Então, eu vou apagar essa tela aqui, tá? Ó, vou só tirar aqui. Vou pegar a cor branca, que eu estou escrevendo com branco. Então, o que nós temos era o seguinte. Meio de mv² mais mgh igual a meio de kx². Tudo bem? E aí eu substituí, lembrando que o h ele era um d mais x vezes o seno de θ. Então nós temos essas duas equações. Então, substituindo a segunda equação na primeira, eu vou encontrar a seguinte expressão. Meio de mv² mais mg. No lugar de h, eu vou colocar d mais x seno de θ. E isso vai ser igual a meio de kx². Tudo bem? Maurício, você conseguiu chegar até esse ponto? Sim. Foi a partir daí que o negócio já começou a pegar. Tá bom. Então agora a gente vai começar a organizar as coisas para que a gente possa resolver. Então veja que do lado direito, aqui nós temos x². Mas do lado esquerdo, eu tenho termos que têm x e termos que não possuem x. Então a gente vai ter que trabalhar melhor nisso. Então vamos pegar esse termo e multiplicar aqui, depois fazer essa multiplicação, e com o resultado nós vamos multiplicar com o seno de θ. E aí vamos ver como fica todo mundo. Tá? Então a gente tem
meio de mv², não mexi nada nele. E aí vem o primeiro, mg vezes d, mgd, multiplicado pelo seno de θ. Mais mgx multiplicado pelo seno de θ. Ok? E isso vai ser igual a meio de kx². Tudo bem até aqui com o que eu fiz, pessoal? Sim. Então tá bom. Observem que o nosso objetivo é encontrar a variável x. Ou seja, eu vou destacar ele com a cor vermelha. Então, x ao quadrado. Vejam que o que está aparecendo para a gente... Olha só, vou fazer uma coisa para vocês verem que, apesar de ter muita letra, isso não é complicado. Eu vou circular isso aqui. Vou fazer melhor. Peraí, deixa eu chamar... Deixa eu criar uma nova... Aqui, pronto. Então, vou circular esse aqui. Por quê? Porque eu vou chamar esse cara pela letra C. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou voltar aqui nesse termo onde está o X vermelho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só organizar como eles estão escritos aqui. Eu vou apagar. Vai continuar a mesma coisa. Eu só vou inverter a ordem, tá? Vai ficar assim, ó. mg seno de θ. E aí eu vou chamar o X e eu estou usando a letra vermelha. X. Só invertir a ordem. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o que eu fiz, né? Só invertir a ordem. Tá bom? E aqui eu vou... Oi. Pode perguntar. Então tá, vamos lá. Então aqui eu vou... Não é nada, tudo bem. Tá. Então eu vou circular aqui. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vou chamar aqui... Esse cara eu vou chamar de B. Então, tudo que está dentro do primeiro círculo maior, eu chamei de C. Tudo que está nesse segundo círculo, eu vou chamar de B. E tudo que tiver nesse último círculo bem aqui, que eu vou desenhar, eu vou chamar de A. Aí vocês vão ver que vai aparecer uma coisa bem mágica para vocês. Olhando para essa equação, vocês vão falar assim, nossa, eu não sei resolver. Beleza, vocês não sabem. Agora que eu chamei cada um desses termos, eu vou reescrever essa equação usando o que eu chamei. Então, o primeiro eu chamei de C. Vou chamar até de cor branca para não ficar confuso. Então, ficou C, que é o primeiro que aparece aqui, tá vendo? Ó? Mais o que eu chamei de B está multiplicando o X. E isso vai ser igual o que eu chamei de A multiplicando o x². Aí eu pergunto para vocês, que equação é essa que está aparecendo aqui, gente? Que tipo de equação é essa? Uma equação de segundo grau, parece, professor. Ainda vou melhorar mais. Vou jogar esse termo para o outro lado e esse termo para o outro lado da igualdade. Então vai ficar assim, ó. Ax² menos bx menos c igual a 0. Vocês sabem resolver esse tipo de equação? Sim. Que equação é essa? Não é uma equação do segundo grau? Sim, professor. E como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Então, para você encontrar o x dessa nossa equação, você vai ter que lembrar da fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Professor, por que o senhor chamou de A, B e C? Para que vocês pudessem ver que essa equação que aparece monstruosa aqui, ó, essa equação que aparece monstruosa, na verdade, é uma equação do tipo ax² menos bx menos c igual a 0. Ok? E como é que a gente acha esse x? Simples. Ele é menos o b, né, que aqui nesse caso está menos b, mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado, que é menos b, menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes
Ok, pessoal? Alguém ficou com dúvida nesse ponto? Não. Aí olhando assim, parece que fica muito simples, né? Pô, Mas passei o dia todo e não consegui. Mas é porque, pessoal, vocês não visualizaram que essa equação que aparece aqui em cima, eu vou circular ela de amarelo. Deixa eu ver se o amarelo vai ficar bom, né? Não sei. Não, essa cor não vai ficar legal. Aqui fica melhor. Eu ainda sou meio lento em algumas coisas, então essa equação que aparece... Opa, fiz besteira. Essa equação aqui. Pronto. Essa equação que era para estar aí dentro do quadrado, ela, na verdade, ela é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Beleza, agora. Pronto. Fazendo mágica aqui. Tudo bem, gente? Então, daqui para frente você consegue resolver, não consegue, Maurício? Tranquilo. Eu não Tá. tive essa ideia. Então, beleza, pessoal. Então, vamos para a próxima Obrigado. dúvida aí. Nada, que isso. Estamos aí para tirar a dúvida mesmo. Vamos lá. Então, eu vou apagar aqui. Depois vai estar no YouTube. Vocês vão poder assistir novamente e pausar o vídeo e anotar. Então, não se preocupem com isso. O segredo aqui era construir o sistema antes e o sistema depois, né? A energia do sistema antes e depois. E aí, quando você organizasse os termos, você ia ver que apareceu uma equação do segundo grau. Lembra que a gente teve que reescrever essa altura que aparece bem aqui, né? A gente teve que colocar ela em termos dos parâmetros que a gente conhece. Tudo bem, gente? Professor, Oi? uma coisa que eu fiz diferente foi que eu não fiz em função da altura, fiz logo em função do PX, do peso. Tudo bem, porque provavelmente você deve Sim, continua. você deve ter usado o conceito de força. Você vê que eu não falei nada de força aqui. Eu resolvi só usando Eu fiz energia. logo. Mas na somatória de força dá igual. Não. Mas vê que resolver por forças não é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos resolvendo esse problema usando conservação de energia. Sim. Quando você resolve por forças, aí você vai encontrar a aceleração com que ele está descendo. Aí essa aceleração depois... Só que você tem que ver que quando ele bate na mola, ele sofre uma influência também de uma força elástica. Então você tem que levar isso em consideração, tá? Não, que eu fiz a energia cinética inicial, eu fiz a somatória de energia. A Certo. energia cinética, o trabalho de PX, Tá. mais elástico vai ser Tá. Tudo bem. igual a energia cinética final. Tudo bem, sem problema. Essencialmente é a mesma coisa. Só que aqui é mais prático você olhar o antes e o depois. Sim. Entendeu? Obrigado, professor. Nada. Falou. Deixa eu trocar aqui. Esse programa me ajuda muito para poder resolver a questão. Então, a próxima dúvida... Vou seguir a ordem, tá? Porque tem um pessoal... Então, a primeira foi a do Maurício. A próxima dúvida que a gente tem é a dúvida da Elian, certo? Falei certo? É Elian? Sim, professor, sou eu. Então, Elian, a sua dúvida é com relação à questão 27 do capítulo 7. 7. Isso, eu não consegui desenvolver ela direito, porque ele pede lá energia total no ponto de partida e no ponto máximo. Aí eu fiquei confuso, não consegui fazer. Sem problema, vamos já olhar ela. Então, questão 27. Deixa eu pegar aqui no livro. Porque eu não tenho o livro impresso, eu tenho só o livro digital. Esse aqui, eu só tenho o impresso no capítulo do 3, Física 3. 27. Tá. 26, 27. Tá. Só o enunciado dela já é grande.
enorme mesmo. Não tem problema. A gente não pode ficar com medo. Vou ler o enunciado aqui e aí a gente tenta chegar na sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Uma criança de massa m começa do repouso e desliza sem atrito de uma altura h ao longo de um escorredor ao longo de uma piscina. Ao lado de uma piscina. Ela é lançada de uma altura h sobre 5 no ar, acima da piscina. Queremos encontrar a altura máxima que ela atinge acima da água em seu movimento de projétil. Item A. O sistema criança-terra é isolado ou não isolado? E aí você deve responder por quê. Item B. Há uma força não conservativa atuando dentro do sistema? Item C. Defina a configuração do sistema quando a criança está no nível da água, como tendo energia potencial gravitacional zero, e expresse a energia total do sistema quando a criança está no topo do escorregador. Item D. Expresse a energia total do sistema quando a criança está no ponto de lançamento. Item E. Expresse a energia total do sistema quando a criança está no ponto máximo de seu movimento de projétil. Item F. Com base nas partes C e D, determine sua velocidade inicial VI no ponto de lançamento em termos da gravidade e da altura do escorregador. Item G. Com base nas partes do item D, E e F, determine sua altura máxima no ar, y máximo, em termos de altura e o ângulo de lançamento θ. Item H. Suas respostas seriam as mesmas se o escorregador tivesse atrito? Explique. Bem, esse exercício ele é bem interessante porque ele vai fazer com que vocês trabalhem todos os conceitos que nós discutimos até então, a chegada nesse assunto. Então você vai ter que primeiro saber identificar quem é o sistema, depois saber identificar os momentos para que você possa calcular as energias associadas ao problema. Então vocês vão ter que ver quando é que tem só energia potencial, quando tem tanto potencial quanto cinética, e assim sucessivamente. Então, Elian, aqui eu imagino que qual parte mais específico você ficou com dúvidas? Tem algum ponto que você quer que eu destaque ou você prefere que eu vá comentando? Vocês sempre vão preferir que eu vá comentando. Essa pergunta minha é quase eu prefiro que o senhor vá comentando, mas se o senhor pudesse dar uma atenção um pouco melhor quando ele fala... Cadê? Peraí que eu até anotei aqui. Que ele pede, né, a energia total no ponto máximo. Eu acho que... Não sei se ele quer que eu vá decompondo as energias. Não entendi muito bem. Tá. Mas a gente pode ir comentando a questão. Então tá bom. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é... Vamos pegar os dados do problema. Deixa eu colocar aqui. Eu sempre perco meu mouse. Então, vou pegar aqui. Tá. Então, eu vou só apagar o enunciado por enquanto. Se eu precisar, eu faço ele aparecer de novo, tá? Eu não preciso dele nesse momento. Por enquanto, eu só preciso do desenho da criança. Então, eu vou colocar ele aqui. E a gente vai ter que ir entendendo parte a parte. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho em cima dele para destacar alguns instantes. Então, a gente vai pegar esse primeiro instante aqui. Eu vou chamar de A. Esse aqui não ficou legal. A. Eu vou pegar esse outro instante em que ela está nesse ponto de lançamento. Vou chamar aqui de B. Então, estou pegando situações para a gente poder fazer recortes da situação para a gente entender. E vou pegar um outro recorte quando ela está nesse ponto máximo da trajetória aqui. Eu vou chamar de C. Tudo bem? Para que fique bem claro, a gente vai olhar cada um desses instantes. Então, vamos olhar primeiro
quando a criança está no ponto A. Quando a criança está desenhada aqui, pessoal, o enunciado fala para a gente que ela está em repouso. Isso significa que a sua velocidade vale quanto? 0. Então, quando ela está sentada, a única energia que ela tem é uma energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. Antes de eu fazer isso, tem uma pergunta antes que ele fala, né? Deixa eu apagar isso aqui e isso aqui. Ele pergunta assim, o sistema criança-terra é isolado ou é não isolado? Bem, nesse nosso caso, a gente pode dizer que o sistema criança e terra, né, a planeta Terra, é isolado, porque quando a criança estiver sentada no ponto mais alto, aqui, a única força que vai agir sobre ela, pessoal, é a sua força-peso. Então, se eu englobo o sistema como sendo a criança e o planeta, estou circulando assim, todas as forças que acontecem dentro do nosso sistema são forças internas, então não vão agir sobre o sistema, mas vão agir dentro do sistema. Então, nesse caso, é um sistema isolado. Tudo bem com relação a essa explicação? Sim, professor. Beleza. Então, diante disso, agora a gente pode começar a estudar o nosso problema, né? Deixa eu pegar aqui de novo. No item B, ele fala, há uma força não conservativa atuando dentro do sistema? Não, né? Já que o sistema é isolado e não há forças, não, todas as forças, o sistema, a energia se conserva, então aqui nós estamos tratando de forças conservativas. Como também não tem atrito, ele fala que é sem atrito, então é força conservativa. Não temos presença de forças não conservativas. Diante disso, a gente pode, então, começar a desenhar as configurações do nosso problema. A primeira configuração que ele pede aqui é a configuração quando a criança está no nível... defina a configuração do sistema quando a criança está no nível da água, como tem... Ele quer que a gente veja... Então, quando a criança está no ponto mais alto do escorregador, a gente vai achar a energia total do sistema. Então, a energia total do sistema no ponto mais alto, a energia total vai ser energia cinética mais energia potencial. Só que como ela está em repouso, é 0, a energia total vai ser mgh. Ok? Então, nesse primeiro ponto, a única energia que ele tem é essa. Agora, nesse outro ponto aqui, pessoal, olha, eu vou desenhar aqui, mas o enunciado já fala para a gente que ele está a uma altura de h sobre 5. Então, nesse ponto, a criança ela vai ter uma certa velocidade, então vou até colocar na cor vermelha, porque é uma velocidade de lançamento, né? Ela está sendo lançada com essa velocidade. Ok? E aí a gente vai ver o quê? Que essa configuração aqui, no ponto B, a nossa criança vai ter uma energia total, que vai ser energia cinética, mais a energia potencial dela. E como que a gente calcula essa energia cinética? Bem, aqui a velocidade dela é essa velocidade inicial de lançamento, então a energia cinética dela vai ser meio de mv0 ao quadrado, mais a energia potencial associada, que vai ser mg, e a altura que ela se encontra, que nesse caso é h sobre 5. Deu para entender aqui, Elian? Sim, professor. Beleza. Então a gente já responde o item C, que é esse aqui, né? No ponto mais alto. No item D, ele quer a energia total do sistema quando a criança está no ponto de lançamento. Está aqui. No item E, ele pede para expressar a energia total do sistema quando a criança está no ponto máximo do seu movimento de projétil. Então ele quer saber quando a criança está bem aqui. Vale lembrar que nesse ponto, a velocidade da criança vai estar apontada nessa direção, porque no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vertical dela é 0, e a velocidade dela vai ser a própria velocidade na direção x. E no lançamento de projéteis, isso é um v0
cosseno de θ. Se você não lembrar disso, esse vai ser um bom momento para vocês voltarem lá na nossa aula de cinemática, na aula de lançamento de projéteis. E aí eu vou colocar o link também para que vocês possam acessar e rever essa aula. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Tudo, professor. Então agora que a gente já sabe que a velocidade dela nesse ponto é aqui, então a gente pode encontrar a energia total desse sistema, que vai ser, então vamos lá, vamos pegar uma outra, gostei do amarelo, vamos continuar com o amarelo aqui, então no ponto A era aquela energia total, era mgh, no ponto B a energia total era meio de mv0 ao quadrado, mais mgh sobre 5. E no ponto C, que é o que a gente está procurando, aqui, essa criança vai ter uma energia total igual a igual a uma energia cinética mais uma energia potencial. Energia cinética porque ela vai ter uma velocidade nessa direção, que a gente viu que é V0 cosseno de θ, e uma altura que é o y máximo. Então aqui vai ficar meio de m V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Eu já substituí o valor dessa velocidade, mais mgy máximo. Tudo bem até aqui? Então essa é a energia total dela em cada uma das situações. Certo? Agora, para que fique mais evidente o que a gente conhece e o que a gente não conhece, eu vou utilizar a cor vermelha para que fique as variáveis que a gente não conhece, que o problema quer que a gente determine. Então a gente não conhece, pessoal, o valor da velocidade inicial. Então a gente não conhece aqui o valor da velocidade inicial, a gente não conhece nem aqui e também a gente não conhece a altura máxima, porque são informações que o problema pede para a gente encontrar depois. Ok? Deu para entender cada uma das configurações em que a gente estudou? Ficou alguma dúvida? Pessoal, minha internet caiu e eu nem vi. Vocês acreditam que continuei falando? Qual foi a parte que eu parei? Pessoal, minha internet caiu que eu nem vi. Eu fui falando e não prestei atenção. Qual foi a parte que eu parei? Professor, sim, ia trocar, acho que a cor da caneta. Ah, perfeito. Senhor, Tá bom. tá? Tá. Então deixa eu voltar para cá. Então vamos lá. Então, lembra que aqui onde está em vermelho, eu já troquei e nem percebi que eu tinha trocado, gente. Que a minha internet caiu. Eu só deduzi que tinha acontecido um problema quando eu vi que ninguém respondeu. Então vamos lá. Então aqui era o V0, é a velocidade inicial que a gente não conhece. Eu estou colocando na cor vermelha. E aqui era o y máximo que eu também não conheço. Então o que está em amarelo é o que a gente conhece e o que está na cor vermelha é aquilo que a gente não conhece. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Tudo. Então veja como a gente chegou à conclusão que o nosso sistema ele é isolado, o nosso sistema não tem forças, não existe forças não conservativas, ou seja, todo o problema se resume a forças conservativas. Então, a conclusão que a gente tira daqui, e aí eu vou colocar de vermelho para que fique bem claro, é que a energia total do sistema conserva. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu calculasse a energia total da menina nesse instante,
Então, se eu colocar o valor da massa, o valor da gravidade e um valor para a altura em que ela se encontra, eu vou achar uma energia total. E esse valor de energia total, ele sempre vai ser o mesmo, inclusive nessa configuração e inclusive nessa configuração. Porque a energia total do sistema, ela sempre vai ser conservada. Ok? Diante disso, agora a gente pode descobrir o que o problema está pedindo. Então ele pede para que a gente encontre a velocidade inicial no ponto de lançamento. Então agora que você já sabe a configuração do sistema, você sabe que a energia se conserva, você pode responder as perguntas que ele pede. E aí a gente vai fazer exatamente isso. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vou voltar para a cor branca. Então a gente tem que a energia total do sistema, ela é sempre conservada. Conservada. Então a energia total no ponto A vai ter que ser igual à energia total no ponto B, que vai ser igual à energia total no ponto C. Tudo bem? Aí eu vou colocar só para a gente lembrar aqui, ó. Veja, a energia total no ponto A, pessoal, quem que é? É mgh. Energia total no ponto B, meio de m v0 ao quadrado mais mgh sobre 5. E aí eu não vou colocar agora a energia total no ponto C. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu quero encontrar ainda apenas a velocidade com que a criança vai sair. Então veja que o único termo nessa equação que a gente não conhece é exatamente a velocidade inicial. Deixa eu apagar aqui porque fica feio por cima. Sou meio chato com isso. Ok? Então agora... Professor? Oi? Eu poderia voltar lá na equação do energia total no ponto C, porque não pegou eu fazendo. Ah, claro, não tem problema. Tá aqui, ó. A energia Você total poderia no ponto... explicar? Ah, sim. A energia total no ponto C... Deixa eu apagar aqui. Trazer o desenho da menina. A energia total no ponto C, ela é energia cinética, porque ela tem uma velocidade, que é dada por essa expressão, né? É o V0 cosseno θ. E uma energia potencial, porque ela tem uma altura. Então eu coloquei energia cinética, meio de m V0 cosseno de θ tudo ao quadrado, mais mg y máximo, que é a altura dela. Tudo bem? Sim, entendi agora. Beleza. Não preciso mais do desenho dela. Então vamos lá. Então aqui, gente, agora a gente pode usar essa equação para encontrar. Veja que tem a massa em todo mundo. Ó. Então eu vou simplificar aqui a massa com todo mundo. Tá? Então aqui vai ficar a GH igual a V0 ao quadrado sobre 2 mais GH sobre 5. Tá bom? Como eu quero encontrar a velocidade, vou pegar esse termo e jogar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar GH menos GH sobre 5 igual a V0 ao quadrado sobre 2. Certo? Continuando aqui. Então a gente vai ter GH 1 menos 1 sobre 5. E isso é igual a V0 ao quadrado sobre 2. Se você não entendeu o que eu fiz nessa parte, eu só coloquei GH em evidência, tá? Veja que se você multiplicar aqui e aqui, você recupera a equação anterior. Então, bem, aqui é uma soma de fração, todo mundo lembra como faz, mas vou colocar já a resposta, 4/5, e isso vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2. Logo, a velocidade de lançamento ela vai ser a raiz quadrada de 2GH vezes 4 sobre 5. Ou melhor, o V0 vai ser 8GH sobre 5. Tudo bem? Até aqui? Alguém ficou com dúvida nessa passagem? Para mim tá tudo bem. Perfeito. Então veja que, de acordo com o que o enunciado pede,
Ele quer que a gente encontre a velocidade inicial de lançamento da criança em termos do valor da gravidade e da altura com que ela se encontrava. E a gente achou. Tá bom? Então agora, a velocidade, o que está em vermelho, a gente já conhece. Então isso aqui não vai estar mais em vermelho. Agora está em branco porque a gente já sabe o resultado. Então vamos para a próxima etapa. Aí ele pergunta, com base nas partes D, E e F, determine sua altura máxima no ar, Y máximo em termos de H e o ângulo de lançamento. Beleza, vamos lá então. Então agora, pessoal, a gente vai ter que lembrar o seguinte. Eu vou apagar aqui, de novo, a gente volta, né? A energia total, ela é conservada. E aí a gente tem que a energia total em A é igual a energia total em B, que é igual a energia total em C. Então agora eu vou olhar para esse lado aqui. Ó. Por que eu vou considerar? Professor, se eu podia usar o outro lado? Podia, não tem problema, tanto faz. Você pode usar qualquer igualdade. Mas eu vou pegar essa, por uma questão de escolha. Então vai ficar assim, ó, meio de m v0 ao quadrado. Lembra que o v0 agora não está mais vermelho. A gente já achou ele. Ele era 8gh sobre 5. Mais mgh sobre 5. E isso vai ser igual à energia cinética, a energia total no ponto C, que a gente já achou bem aqui, ó. É esse cara que aparece aqui. Tá, então vamos lá. Então vai ser meio de m v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais mg y máximo. E aí, como eu sempre falo, eu vou colocar na cor aquilo que eu não conheço. Para que todo mundo veja o que a gente está atrás. Y máximo. Tudo bem? Tudo que está na cor branca são aquelas informações que a gente já conhece. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir onde tem o V0 pela informação. Então vai ficar meio... Opa, eu não estou usando vermelho, eu tenho que usar branco porque é branco. Então aqui fica meio de m. No lugar de V0 a gente vai colocar o resultado, mas como está ao quadrado, então tem que tirar a raiz, né? Então fica 8gh sobre 5. Tá? Mais mgh sobre 5. E isso vai ficar igual meio de m. No lugar de V0 a gente coloca lá, né? 8gh sobre 5. Aqui fica um cosseno ao quadrado de θ, mais mg. E aí no vermelho que a gente está usando, y máximo. Tudo bem? Agora, pessoal, olha só. A massa eu posso tirar aqui, ó. Tem todos os termos. Certo? A gravidade também eu posso tirar, que aparece em todo mundo, ó. Gravidade, gravidade, gravidade e gravidade. Tá? O H eu não posso, porque o H não tem nesse cara daqui. Mas eu vou melhorar mais as coisas ainda. Então vamos lá. Então, aqui vai ficar meio, que multiplica 8H sobre 5, tá? Foi o que sobrou desse termo. Mais, desse termo sobrou um H sobre 5. E isso vai ser igual meio 8H sobre 5 cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem com as simplificações? Deu para entender o que eu estou fazendo, pessoal? Sim, deu para entender. Tá bom. Mais o y máximo que sobrou. Então, o y máximo a gente coloca na cor vermelha, que é o que a gente está escrevendo. Y máximo. Sempre lembrando que aquilo que está na cor vermelha é o que a gente não conhece. O que está na cor branca é o que a gente conhece. Então, agora, olha, eu posso pegar esse cara daqui e jogar ele para o outro lado da equação. Tá bom? Então, isso vai ficar... Deixa eu fazer um truque aqui para mim não ter que ficar escrevendo tudo. Eu estou com preguiça de ficar escrevendo tudo isso. Tá? Eu volto aqui. Eu copio. Eu apago e eu colo. E eu colo. E aí eu trago para cá. Opa.
E eu trago aqui para cima. Então assim a gente não perde o que eu estava escrevendo e eu não tenho que escrever de novo. Tá bom? Então vai ficar, ó, esse cara simplifica, fica 4H sobre 5 mais H sobre 5. Opa, isso aqui dá para simplificar mais ainda, né, gente? 4H sobre 5 mais H sobre 5 é o mesmo que 5H sobre 5, que é o mesmo que H. Então, quando eu juntar tudo isso daqui, isso vai dar H. Menos o que eu joguei para o outro lado, né? Então, vai ficar assim, vai ficar 4H sobre 5 cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? E isso tudo vai ser igual ao y máximo. E aí eu posso arrumar mais ainda a casa, né? Isso vai ficar H em evidência, 1 menos 4/5 cosseno ao quadrado de θ, igual ao y máximo. E aqui é o final da nossa resposta. Se você ficou com alguma dúvida, quando eu colocar lá no YouTube, você vai poder voltar o vídeo, pausar, olhar as simplificações que eu fiz e entender um pouquinho melhor. Mas se você ainda está com alguma dúvida e quiser aproveitar, pode me perguntar agora aqui, tá, gente? João colocou H. O que foi, João? Ficou com dúvida do que é esse H? Ah, beleza. Tranquilo. Tudo bem então, Elian? E aí, por fim, ele pergunta o seguinte, né? Se as respostas seriam as mesmas se o escorregador tivesse atrito. E aí, de cara, a gente já diz, né? Não, né? Porque se tivesse atrito, o sistema não era conservativo, a energia não se conservava, e toda essa ideia que a gente fez não tinha como resolver. Eu tinha que levar em consideração. Agora, se eu levasse em consideração a energia perdida pelo atrito, né, o trabalho realizado pela força de atrito, eu ainda conseguiria fazer o problema. Tudo bem? Mas as respostas não seriam a mesma, porque a energia seria diferente. A quantidade de energia no ponto mais alto da trajetória seria maior do que a energia que ela tem quando ela é lançada. Certo, pessoal? Tinha uma outra... Eu não entendi muito bem. Se tiver atrito, o ponto máximo vai ser maior? Não. Não vai ser menor porque a velocidade vai diminuir? O que eu te falei, talvez eu me expressei errado, é que, deixa eu voltar aqui para a imagem da criança. Bem, se tivéssemos atrito, e aí eu estou colocando se, nós teríamos o seguinte, a energia calculada nesse ponto, a energia total aqui, ela seria maior do que a energia calculada nesse ponto. Tudo bem? Agora eu entendi isso. E aí, como ela chegou com menos energia do que aqui, esse ponto máximo dela com certeza seria menor. Essa altura máxima dela seria menor. Ok? Porque ela ia sair com menos energia. Tá? Porque ao longo dessa trajetória, ela perde energia por atrito. Então ela não vai chegar com a mesma velocidade aqui que chegou quando a gente não considerou o atrito. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado, professor. Beleza, pessoal? Tá bom. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Eu vou gravar os exercícios que eu tinha feito para vocês hoje. E aí eu disponibilizo também para vocês lá. Tá bom? E tinha mais uma dúvida. Não lembro quem foi que perguntou. Porque acabou saindo a minha conexão e eu perdi o chat. Se alguém puder colocar a dúvida. Acho que foi a Maiane que tinha colocado. É Maiane, eu acho. Qual era a sua dúvida, Maiane? 50. É sobre a questão 50 De do qual? capítulo 7. 50. Vamos dar uma olhada. Questão 50, tá.
a questão 50, ela é muito parecida com o que a gente está fazendo. Qual é a diferença? Deixa eu pegar o enunciado dela aqui. Eu não vou resolvê-la, mas assim, não é que eu não vou resolver, não é porque eu não quero, tá? É só porque é praticamente a mesma ideia. Tudo bem, pessoal, só dando uma direção já tá ótimo. Que depois você vai pensar que eu estou sendo grosseiro, mas não é não. É só porque ela é idêntica mesmo. Você vai ver que ela, na verdade, ela é até mais simples do que essa questão que a gente resolveu. Porque olha só. Ah, peguei baixa resolução. Pera, deixa eu colocar aqui de novo. Porque eu dei zoom aqui e aí perde a qualidade. Pronto, assim não vai perder qualidade. Todo mundo consegue ver? Então, a ideia aqui, tá, gente? É exatamente aquilo que a gente fez. Vocês vão ter que desenhar, visualizar a situação antes da criança sair do ponto mais alto. Então, quanto que é a energia total dele aqui? Quanto que é a energia total quando ele chega nesse ponto de lançamento? Então, vamos lá. O menino começa do repouso e desliza por um escorregador sem atrito, como mostra na figura tal. A base da pista está numa altura H acima do solo. O menino sai da pista horizontalmente, atingindo o solo a uma distância D como mostrado. Usando métodos de energia, determine a altura H inicial do menino acima do solo em termos de H e D. Então veja que quando ele sair daqui, ó, ele sai com uma certa velocidade e descreve uma trajetória parabólica, né? Ele faz isso. Era para cair no D. Opa, fiz errado. Eu vou fazer ele cair no D. Quer ver? Vou fazer a mágica acontecer. Vou trapacear aqui com a minha figura. Pronto. Pronto. Viu? Fiz o menino cair aqui. Então ele faz isso. Então o ângulo de lançamento dele aqui, o θ, é 0 graus. Tá? E aí a gente está achando o alcance máximo. Então vocês vão ter que lembrar como é que a gente encontra o alcance no lançamento de projétil. Beleza. Então faz a energia dele antes e a energia dele depois aqui perto do lançamento. Então nesse ponto a energia total dele é só mgh grande. E a energia total dele nesse ponto vai ser meio de mv², que é a velocidade de lançamento, mais mgh pequeno. Tudo bem? Por que mgh pequeno? Porque, olha, tem uma certa altura aqui com relação ao solo. Beleza. O problema... Deixa eu usar o padrão de cor que a gente está usando, que senão vai ficar confuso. Então a gente tem a energia total, eu vou chamar de ponto A. A energia total é mgh grande. No ponto B, a energia total é m meio de mv² mais mgh pequeno. Então, quem que a gente não conhece, né? A gente não conhece esse cara. Então, aqui, ó, H grande. E a gente não conhece esse objeto. V². Tudo bem? Porém, a gente pode encontrar uma expressão para essa velocidade lembrando do alcance. Se alguém tiver aí na cabeça, como que a gente acha o alcance de uma partícula quando ela lança? O alcance máximo. O alcance é aquele V0² seno de 2θ, né? Sobre 2g. Lembram disso? Lembrei agora. Lembrou agora, né? Mas depois vocês confirmam para mim, tá bom? Se é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. E aí, ó, aqui você pode ver que a velocidade vai ser escrita em termos dessa distância d.
Então, vou até colocar aqui. Então, ó, esse V0 ao quadrado, ele vai ser 2G. Opa, não é seno. Não pode ser seno. Porque se o ângulo for 0, a gente está tendo que o alcance é 0. Não, então tem que dar uma olhada aqui. Deixa eu lembrar direito. Tá. Mas o segredo é o seguinte. Não vou lembrar agora a fórmula, vocês só confirmam para mim depois. Vê qual que é a expressão do alcance máximo. Então, olha, com certeza é um V0 quadrado. Tem alguma coisa aqui que eu não estou lembrando agora. Tá? Parece que é o 2V seno sobre G. Deixa eu vou voltar aqui no livro e pegar. Pera aí. Dá só um instantezinho. Eu realmente agora não lembro. 2 dimensões. Vou pegar o resumo. Estou procurando aqui só para me lembrar, tá, pessoal? Porque realmente agora de cabeça eu não me lembro. É isso mesmo. O alcance. Seno de 2θ. Tá. Então você tem o alcance máximo, você vai usar para calcular o V0. Então o V0 quadrado vai ser 2G d sobre seno de 2θ. Com essa informação você substitui aqui dentro. E aí usando a conservação de energia, né? A energia no ponto A é igual à energia total no ponto B. Tudo bem? E aí você vai conseguir achar o H grande em função de H pequeno e dessa distância D do problema. Certo? Tudo bem, Maiane? Ok, obrigada. João, é ao quadrado sim o alcance. Tem um V quadrado. Eu estava olhando aqui no capítulo. Tá bom? Então era isso. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Sem problema, sem problema. Se não temos mais perguntas, então acho que por hoje era só, pessoal. Certo? Certo, professor. Então, bom final de semana para todo mundo. Não deixem de assinar a lista de frequência. Tá? Pode enviar para mim sim. Pode mandar sem problema. E até a nossa próxima aula, pessoal. Você pode enviar de novo o link? Eu acabei não pegando. Tá sim, pera aí.